Olá para vocês, o meu nome é Professor Levi e o que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar efetivamente sobre a teoria do delito, mas mais especificamente nós vamos tratar do conceito analítico de crime. O que vem a ser o delito do ponto de vista criminal? O que é o crime? Qual a composição do crime? O que exclui o crime? O que parece ser crime, mas não é crime? Então vamos lá. Teoria do delito. Vamos lá. Do que é composto o crime? O crime, ele é composto de 3 elementos. Ele é composto de fato típico, ele é composto de ilicitude, alguns dizem antijuridicidade, mas também ele é composto de culpabilidade. Bettiol diz que o crime ele tem 3 substratos, quais sejam fato típico, ilícito e culpabilidade. Então vamos lá. Agora, antes de nós falarmos sobre os elementos do crime, a gente precisa entender o que é um fato. Um fato é um acontecimento da vida captada por intermédio dos sentidos. Imagine um fato criminoso, ou seja, um homicídio. O que é um homicídio? É um fato, é um acontecimento da vida. E este acontecimento ele é captado por intermédio dos sentidos. As testemunhas, elas veem, elas ouvem, elas sentem, elas percebem as coisas. Então, todo fato é captado por intermédio dos sentidos. Agora, quando nós falamos em crime, o primeiro elemento do crime, ele é constituído de fato típico. Percebam vocês que agora nós vamos começar a traçar uma linha que o magistrado vai ver se de fato ocorreu ou não um crime. Então a primeira coisa que ele vai analisar, o fato típico. Mas a segunda pergunta é, do que compõe o fato típico? O fato típico ele é composto de alguns elementos. O primeiro elemento do fato típico é conduta. Todo crime tem conduta. Não existe crime que não tem conduta. Mas quando a gente fala em conduta, quais são as nossas condutas? A conduta ela pode ser dolosa. A conduta pode ser culposa. Dolosa, de maneira simplificada, é quando tem a vontade de praticar o fato criminoso. E culposa? Ele não tinha intenção, mas por acidente acabou acontecendo. Ela pode ser préter dolosa. O que é um comportamento préter doloso? Dolo na conduta e culpa no resultado, sendo que o resultado é mais grave do que a conduta. A conduta também ela pode ser por ação. A conduta pode ser por omissão. A regra é que a maioria dos nossos crimes ele tem uma ordem proibitiva, dizendo não pratique, não pratique. Mas às vezes as nossas normas elas querem que você pratique. E se você não praticar, você pratica um crime omissivo, como por exemplo, omissão de socorro. Mas os nossos crimes também eles podem ser consumados. Eles podem ser também tentados. Consumado quando pratica efetivamente tudo o que o fato típico precisa para ser realizado. Agora, tentado, quando um crime é tentado? Ele iniciou a execução, mas por circunstâncias ali à sua vontade, ele não se consumou. Mas dentro da conduta também é importante o erro de tipo. O que é um erro de tipo?
O erro de tipo é uma falsa percepção da realidade. O agente, ele acha que não está praticando nada, mas efetivamente ele está praticando alguma coisa. Por que o erro de tipo é analisado na conduta? Porque o erro de tipo, ele exclui sempre o dolo. E ora, por vezes, exclui a culpa ou não exclui a culpa. O que dê um exemplo, professor, de erro de tipo. Alguém pega um objeto achando que é seu, mas esse objeto não lhe pertence. Ele acaba praticando eventualmente o crime de furto, mas não há dolo por parte dele, mas ele acabou por praticar o crime de furto. Vejam vocês que não tem dolo, e nesse nosso caso também não tem culpa, porque não é punível o crime, ou melhor dizendo, o furto culposo. Mas além da conduta, todo crime tem resultado. É óbvio que alguns crimes ele tem o chamado resultado naturalístico. O que é um resultado naturalístico? É um resultado perceptível por intermédio dos sentidos. Você vê, a pessoa morreu e tem um corpo. Mas às vezes nós temos um resultado normativo. A norma simplesmente diz que tem um resultado. Vamos dar o exemplo de injúria. O cara xingou outra pessoa. Seu feio, seu burro, seu nojento. Qual é o resultado disso? Você não consegue perceber este resultado. Mas existe um resultado na norma, que é a violação da honra subjetiva da pessoa. Agora, o crime também ele é composto do nexo causal. O que é um nexo causal? É o vínculo, de maneira bem simples, é o vínculo entre a conduta e o resultado. É claro que aqui dentro do nexo causal nós temos muitas teorias, como por exemplo a imputação objetiva, mas o objetivo é trazer que os elementos do fato típico é conduta, resultado, nexo causal e, por fim, tipicidade. Aqui na tipicidade tem algo muito importante. Por quê? Porque a tipicidade, ora ela pode ser formal e ora ela pode ser material. Vejam vocês que alguém escovou o dente. Escovar o dente é uma conduta. E é uma conduta dolosa porque a pessoa escova o dente porque ela quer. Tem um resultado? Sim, a boca limpa. E o nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A boca só está limpa porque alguém escovou o dente. Mas tem tipicidade formal? Tem um crime denominado escovar o dente? Não! Isto é tipicidade formal. Adequação do fato à norma. Qual que é o fato aqui que eu estou falando para vocês? Escovar o dente. Tem uma norma incriminadora para isto? Óbvio que não. Então, não é crime. É um fato atípico. É um indiferente penal. Mas a tipicidade, ela também pode ser o quê? Material. E aqui que vem a questão. Inclusive o STF aplica a tipicidade material. O que também deve violar? Deve provocar lesão ou perigo de lesão a bem tutelado pela norma. Eu vou te dar um exemplo para você compreender isso melhor. O princípio da insignificância. Alguém furta, por exemplo, um copo de plástico, que custa aí, sei lá, 10 centavos cada um, ou até menos. 10 centavos. Alguém foi lá e pegou sorrateiramente na lanchonete um copo de plástico. Vejam vocês que tem conduta. E esta conduta, inclusive, ela é dolosa. Tem resultado? Tem. Óbvio, o copo. E o nexo causal? Sim, o copo só está com a pessoa porque ele pegou esse copo. Tem tipicidade formal? Tem. Nós temos um crime para isso. O artigo 155. Agora, provocou lesão ou perigo de lesão
a bem tutelado pela norma, eu quero fazer uma pergunta para você. Furtar de você um copo de plástico vai te deixar mais pobre? Óbvio que não. Eu sei que dinheiro, centavos é dinheiro, mas o direito penal não está tutelando isto. Então, a pessoa pode ser absolvida. Por qual motivo? Pelo princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? É quando falta tipicidade material. Se não tem tipicidade material, tem fato típico? Não. Se não tem fato típico, tem crime? Não. Ele vai ser o quê? Absolvido. Claro, se chegar até a sentença. Mas o crime também, além do fato típico, precisa de mais o quê? Ele também é composto de ilicitude ou ilícito, ou alguns dizem antijuridicidade. O que é o ilícito penal? É o fato típico. Eu quero que você preste muita atenção nessa expressão, fato típico. Aonde está o fato típico? Aqui no primeiro tópico. É o fato típico não justificado. Significa que é um fato típico que não está justificado. Se nós temos um fato típico não justificado, ele é ilícito. Há uma presunção relativa da ilicitude. Por que relativa? Porque a parte ou réu no processo, ele pode demonstrar uma das justificantes ou, no mínimo, trazer fundadas dúvidas na cabeça do juiz, porque na dúvida o juiz absolve o réu. Agora, vamos lá. Quais são as justificantes que nós temos no nosso Código Penal, ou também conhecida como discriminantes? É muito conhecidas elas. Elas estão lá no artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 do Código Penal, ele diz assim, é isento de crime, não, melhor dizendo, não tem crime. Não tem crime por quê? Se ele agir de que forma? Olha só, se ele agir em estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? O artigo 24 do Código Penal brasileiro diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem poderia de outro modo evitar, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se. O que então é estado de necessidade? É situação de perigo. Qual é a situação de perigo? Por exemplo, um incêndio. Tem morte? Você fica pensando sempre na legítima defesa. Não! Estado de necessidade é situação de perigo. Eu sempre gosto de lembrar daquele filme tão maravilhoso que todos nós já assistimos, que é o Titanic. O Jack e a Rose estavam ali num estado de necessidade. Se o Jack acertasse a Rose, ela caísse, morresse lá no mar, o Jack ia responder por um crime de homicídio? Não. Por quê? Porque tem excluído a ilicitude pelo estado de necessidade. Vejam vocês que nesse nosso exemplo aqui, não tem crime. Agora, não tem crime por quê? Porque falta um dos elementos. Embora tenha conduta, a conduta de dar um murro é dolosa, tem um resultado que é a morte, tem um nexo causal. A pessoa morreu porque o Jack deu um murro na Rose. Tem tipicidade formal. Artigo 121. Provocou lesão, matou a pessoa, bem tutelado pela norma. É um fato, agora a pergunta, é um fato típico justificado? Sim. Qual das discriminantes? Estado de necessidade.
então ele não respondeu por crime algum. Legítima defesa. Legítima defesa é quando ele repele, o artigo 25 do Código Penal diz, quando ele repele moderadamente injusta agressão. Cuidado! Alguém vem dar um murro em você. Você repele a injusta agressão, em perigo atual, eminente, atual ou iminente. Então vejam vocês, cuidado, cuidado. Se você está correndo numa praça, tranquilamente, fazendo Cooper, não deveria, porque agora não é momento disso. Você está fazendo o Cooper. Aí o que acontece? Alguém está andando com um cachorro, correndo com um cachorro. O cachorro solta da coleira e vem até você. O que você faz? Você arranca a sua peixeira .40 e atira no cachorro. Isso é estado de necessidade ou legítima defesa? É estado de necessidade. Ah, você matou um cachorro de fulano. Não, você estava numa situação de perigo. Agora, você está correndo na praça. Alguém está passando com um cachorro, aquele cachorro bem tranquilo, um Rottweiler. Ele pega aquele, você passou correndo, ele pega e vira para você, vira para o cachorro e fala assim, titio, pega. E ele vem atrás de você. Você pega a sua peixeira .40 e vai lá e descarrega na pessoa. É estado de necessidade ou legítima defesa? Legítima defesa. Por quê? Porque o cachorro foi usado como instrumento para te agredir. Aí sempre o aluno fica assim falando assim, não, mas lá no Jack e na Rose houve agressão? Não, mas eles estavam numa situação de perigo. É muito diferente. Estrito cumprimento de um dever legal. O policial, com uma ordem judicial, arromba o seu portão. Aí você vira para ele, policial, você vai pagar meu portão, crime de dano. Ele vai falar assim, cala a sua boca. Por quê? Porque eu estou cumprindo uma ordem judicial. Ou um exercício regular de um direito. Por exemplo, você coloca uma cerca elétrica na sua casa. O ladrão vai lá tentar pular a cerca elétrica para pegar alguma coisa no seu quintal. Ele leva um choque e queima a mãozinha dele. Aí ele vai lá, bate a campainha e fala assim, você praticou um crime contra mim, de lesão corporal. Você vai virar para ele e falar assim, cala a sua boca. Você tem que entender que não tem crime aí. Por quê? Porque eu estou no exercício regular de um direito que eu tenho, de proteção do meu patrimônio. Dessa forma, falta um dos elementos do crime, qual seja a ilicitude ou antijuridicidade. Muito cuidado com essa expressão antijuridicidade, porque ela não existe mais no nosso código. O nosso código só fala em ilicitude. Então vejam vocês que o crime é composto de fato típico e ilícito. Agora, qual é o terceiro substrato do crime? O terceiro substrato do crime, existe uma certa polêmica, porque aqui no Brasil tem uma teoria dissidente, que entende que a culpabilidade não é elemento do crime, mas pressuposto de pena. Nós aqui vamos entender que o crime é composto de fato típico, ilícito e culpável. A maioria da doutrina brasileira, bem como da mundial, como todas as teorias causalistas, neocantistas, finalísticas, social da ação, funcionalistas, todos eles entendem que o crime é composto de fato típico, ilícito e culpável, ou culpabilidade. Agora, o que a culpabilidade ela estuda? Aqui a culpabilidade ela não estuda simplesmente o fato, mas ela estuda o sujeito que praticou o fato. Quem é a pessoa que está praticando? Então, é óbvio que a nossa Constituição Federal diz que nós adotamos a teoria do fato. Nós punimos pessoas pelo fato, mas nós não excluímos as pessoas que praticam o fato. É um juízo de censura, é um juízo de reprovação que recai sobre a pessoa que praticou o fato. Quais são os elementos da culpabilidade? O primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade, ou sujeito imputável. O nosso código,
ele não consegue dizer quais são todas as pessoas que são imputáveis. Isto seria impossível. Ele gastaria livros e livros para dizer quem é imputável. Quem está assistindo essa videoaula é imputável, quem vai para a faculdade é imputável, quem estuda é imputável, quem paga suas contas é imputável. Ele fez um conceito ao contrário de senso, dizendo quem não é imputável. Quem não é imputável, nós chamamos de inimputável. O que é o sujeito inimputável? O in é um prefixo que significa não imputável. Quem são essas pessoas que excluem o primeiro elemento da culpabilidade? Nós temos aqui 3 grandes pessoas que não praticam crime por ausência de culpabilidade: os menores de idade. Aí agora você pode entender do ponto de vista formal, analítico, por que o menor não pratica crime. Porque um menor de 18 anos, por exemplo, menoridade, um menor de 18 anos que pratica um homicídio, ele praticou uma conduta, inclusive foi uma conduta dolosa, tem um resultado, inclusive um resultado jurídico, normativo e naturalístico. Nós temos um nexo causal, um vínculo entre a conduta e o resultado, em virtude do tiro, do que ele praticou, a pessoa veio a óbito. Tem tipicidade formal, material. Nós temos o ilícito, por quê? Porque ele não agiu em estado de necessidade, ele não agiu em legítima defesa, estrito exercício regular de um direito. Agora, o que acontece? O menor pratica crime? Não, porque falta um dos elementos da culpabilidade. Como é que nós chamamos o menor? Ele é o quê? Inimputável. Se ele é inimputável, falta um dos elementos do crime. Qual seja? Culpabilidade. Faltou culpabilidade. Tem crime? Não. Por isso que o menor ele não pratica crime. Ele pratica ato infracional. O legislador criou uma lei ordinária, que nós chamamos de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá ele tem medidas socioeducativas. Porque eles não é cabível a eles pena, mas medidas para reeducá-lo ou educá-lo. Por isso que o menor não é preso, o menor é apreendido. Mas por que, professor? Isso é injusto. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo para você que, tecnicamente, eles não praticaram crime, porque ele é menor de 18 anos. Professor, que critério é esse? É um critério simplesmente biológico, cronológico. Tem menos de 18 anos? É menor. Não interessa se ele tem consciência que se isso é certo, se é errado. Isso não entra no caso. O legislador fez uma opção. Qual a opção? Menor de 18 não pratica crime, mas pratica em atos infracionais. Qual outro caso também que exclui a imputabilidade? O doente mental. O artigo 26 do Código Penal diz assim: é isento de pena quem por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. O que ele está querendo dizer? É a pessoa que falta rigidez mental, é a pessoa que não tem capacidade de saber se uma coisa é certa ou errada. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de fato mental. Eu não estou dizendo uma pessoa que está emocionalmente abalada. Não é isso que eu estou dizendo. É uma pessoa que de fato tem um problema mental. Por exemplo, alucinações. Então a pessoa tem um problema mental. Ou embora ele tenha um problema mental, ele sabe o que faz, que aquilo, matar alguém é errado, mas ele não consegue se autodeterminar-se. O que é autodeterminação? Nós temos aqui a Páscoa. É igual chocolate. Você sabe que você não pode comer muito, mas você não consegue, você vai lá e come muito. É essa a ideia. Ele sabe que matar é feio, é ruim, é crime, mas ele não consegue segurar. Ele vai lá e mata uma pessoa. Só uma ponderaçãozinha aqui. Qual é? Nós temos o semi-imputável.
é uma expressão horrorosa. O que é o semi-imputável? É o fronteiriço. Por que essa expressão é ruim? Porque, por exemplo, não existe semi-grávida. Isso é uma expressão ruim, mas foi uma expressão mais coerente, tentou se aproximar. O que é o semi-imputável? É o fronteiriço. A jurisprudência traz alguns casos de fronteiriço. Por exemplo, o bipolar. O bipolar, ele é um fronteiriço. Nós temos aquelas pessoas que têm problemas mentais. Qual seja, o Tiago, aquela pessoa que está lá preso até hoje aqui, que matou várias pessoas. Ele tem plena consciência, mas só que ele não tem capacidade emotiva. Ele não consegue se emocionar-se com nada. Ele é uma pessoa fria, calculista. Mas se você fizer alguns exames na cabeça dele, não vai perceber nada. Não vai perceber nada. Porque ele é o fronteiriço. Ele tem uma inabilidade social. Ele não consegue relacionar-se, a não ser matando pessoas. Então vejam vocês, esse é o fronteiriço, está lá no artigo 26. Agora, quando a gente fala em doente mental do artigo 26 caput, o juiz absolve o réu. Mas ele absolve o réu e aplica o quê? Medida de segurança. Não se esqueça, medida de segurança, ela não é pena. A medida de segurança é uma espécie, entre aspas, um remédio. Porque quando você está doente, o médico não te aplica um remédio? É essa a ideia. Doente mental. Ele vai ficar, obviamente, preso, no sentido de que ele vai ficar num local e vai receber tratamento. Quando ele melhorar, ele sai. Da mesma forma, quando ficamos doentes, vamos para o hospital, ficamos internados, melhoramos, saímos. Por que o juiz aplica a medida de segurança? O artigo 386, parágrafo único, inciso 3, diz o seguinte, que o juiz, ao aplicar medida de segurança, absolve o réu. Por que ele absolve o réu? Porque ele é inimputável. Não praticou crime algum. Então não vai sofrer pena. Outro caso é embriaguez. Nós temos a chamada, o único caso de embriaguez é a embriaguez, quanto ao grau, ela é completa por caso fortuito ou força maior. Aí o aluno fala assim, não, então quer dizer que se eu beber e matar alguém, não respondo. Não é isso. Se você saiu e você tomou um porre, por exemplo, e matou alguém, problema seu. Nós temos uma teoria para resolver esse problema, que é a teoria da acção libera em causa. Você vai responder por esse crime, normalmente, mesmo você não lembrando dele. Nós estamos falando de uma embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Por exemplo, alguém tomou um remédio, já passou uma semana, aí ele bebe um vinho. Quando ele bebe o vinho, entra em contato com a sua corrente sanguínea e, de uma certa forma, aquele remédio ainda não foi totalmente diluído pelas suas correntes, né? E ele acaba perdendo a consciência e matando alguém. Caso fortuito. Ou uma força maior. Qual seria uma força maior? Alguém te obriga a beber. Alguém te obriga a usar drogas. E existe casos assim, de pessoas que sofreu extorsão mediante sequestro, foi obrigada a tomar drogas, a ser ingerido drogas, e ela, ao sair, acabou acidentando uma pessoa, matando um senhor de idade. Vejam vocês que é neste caso que ela vai ser absolvida. Por quê? Por inimputabilidade. Continuando. Potencial consciência do ilícito. É claro que eu não vou entrar de profundidade aqui. Mas o que é consciência? Consciência é algo que você tem. Consciência de estudar. Consciência de fazer o correto. Isto é uma consciência que você tem. Esta consciência foi adquirida de que forma? Essa consciência foi adquirida pelos seus pais, pelos seus avós. Esta é a ideia. Você adquire consciência daquilo que é crime. Olha só,
Você precisa de ler no Código Penal que estupro é crime? Todos nós sabemos que estupro é crime. Você precisa ler no Código Penal que matar alguém é crime? Óbvio que não, porque todo mundo tem consciência que isto é crime. Esta consciência do crime, ela é passada. Então, se você tem consciência do crime, você responde. Mas existe casos que você não tem consciência do crime. Nós sabemos que usar droga e traficar droga é crime. Agora vamos citar um exemplo bem esdrúxulo. Uma pessoa de um país no qual o uso de drogas é utilizado para fins recreativos. Ele entra no território nacional, pega um charuto ali, de uma cocaína, de alguma droga qualquer, e é preso, por exemplo, por estar fumando, usando e com um pouquinho de substância no seu bolso. Eventualmente o policial federal pensa que é tráfico de drogas. Agora, o que ele pode alegar? Ele pode alegar consciência, falta de consciência do ilícito. Porque no país dele, da onde ele viveu por muitos anos, lá isso é muito normal. Mas ele achou que os países autorizavam o uso de drogas para fins recreativos. Então ele pode alegar isso. Eu não estou dizendo que ele vai ser absolvido por isso, mas ele pode alegar a falta de consciência do ilícito. Isso é chamado de erro de proibição. E por último, exigibilidade de conduta diversa. Às vezes, o único caminho em que você tem para sair de determinados fatos é praticando um crime. Às vezes você perde a sua liberdade. O que é liberdade? De você ir, de você ficar, de você ir por um caminho, de você ir por outro caminho. Mas quando você perde a liberdade, você perde o quê? A possibilidade de ir por determinados tipos de caminho. Isto que é a exigibilidade de conduta diversa. Olha quais são os casos aqui, eu vou citar exemplo. Coação moral irresistível. Pensam vocês que você é gerente de um banco, sequestra os seus pais e diz assim para você: olha, se você não pegar lá R$1 milhão, os seus pais vão morrer. Percebam vocês que há uma coação moral. Ela é resistível? Para e pensa. Olha só, você fica pensando assim: ele podia ter ligado para a Interpol, para a polícia, para o FBI. Para com isso. Aquilo que você não quer exigir de você, não exige do outro. O outro, o que ele vai fazer? Ele vai entregar o dinheiro. Ele quer salvar a família dele. Ele quer salvar os pais dele. Ele quer salvar a esposa, os filhos, etc. Ele está sob coação moral irresistível. Porque ele vai lá dentro e pega dolosamente o dinheiro. E ele vai ser absolvido. Por quê? Por falta de exigibilidade de conduta diversa. Aí a gente fala esse nome. No caso desse meu exemplo, ele tem inexigibilidade de conduta diversa. Outro caso é uma obediência hierárquica. O melhor exemplo é o exemplo de um militar. O militar está num batalhão. O seu comandante pega uma caixa e fala para ele, é uma função dele, pega essa caixa e leva para um outro batalhão. Ele não vai virar para o comandante dele e falar: o que tem dentro dessa caixa aqui? Abra para mim agora. Se você não abrir, eu vou te denunciar, vou em qualquer outro meio de comunicação, porque você é um cara arrogante, Para com isso. Ele bate continência, pega aquela caixa e vai levar, se é função dele. Porque ele pode até eventualmente ser preso, responder por desobediência, responder por ato de administrativo, ele pode ser recolhido, preso em flagrante por desobediência naquele momento. Então, o que acontece aqui? Ele está em obediência hierárquica, mas ao sair do comando ali do batalhão, eventualmente uma polícia o cerca e abre a caixa e descobre que ali tem entorpecentes, que ali tem produtos que não deveriam ter saído do quartel ou coisa dessa natureza. É claro que isso é complicado no processo, mas o que ele vai alegar?
Eu estava em obediência hierárquica. A obediência hierárquica ela é sempre estabelecida na administração pública. Aí falou assim, nossa, eu obedeço hierarquicamente o meu sogro. Não. Eu obedeço hierarquicamente um padre, um pastor, um líder religioso. Não. Aí não tem obediência hierárquica. Mas existe, de fato, obediência hierárquica no serviço público. Se alguém te perguntar do que é composto o crime, você vai dizer de fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico nós temos conduta, resultado, nexo e tipicidade. Ilicitude é o fato típico não justificado. E quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Para concluir, eu quero dizer assim para vocês, professor, e se a pessoa praticou um fato típico, ilícito e culpável, qual é a sua consequência? Quando o juiz entende que uma pessoa provou-se que essa pessoa demonstrou que essa pessoa praticou efetivamente um crime, o magistrado vai iniciar, ou vai melhor dizendo, vai aplicar as penas cabíveis. Agora, por que ele aplica pena? Porque aquele que pratica crime tem uma consequência, e esta consequência é chamada de pena. Ok? Então vejam vocês que hoje nós começamos a fazer uma espécie analítica da teoria do delito. Eu sou o professor Levi e te espero na próxima aula.